Que as muitas bênçãos de Deus estejam na sua vida. Muito obrigado pelo carinho de me deixar entrar mais uma vez no seu lar para que juntos possamos aprender dessa palavra maravilhosa de Deus, palavra que transforma vidas, porque é muito fácil ouvir e até aprender, mas o real objetivo da palavra de Deus é que ela venha aplicar em nós uma transformação que seja evidenciada. Então, a gente não abre mão disso e eu sei que você, nesse processo de mudança, já tem aprendido e já está desfrutando de tudo aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração através da palavra dele. Vamos orar, vamos falar com Deus, afinal de contas, o assunto de hoje, ele é muito importante, ele é muito sério, porque envolve comunicação. E nós vamos aprender na palavra de Deus uma ferramenta, talvez não, a melhor ferramenta de comunicação que nós temos já criada no universo. Então eu não poderia ficar somente para mim, eu tinha que compartilhar com você essa bênção de Deus. Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele prepare os nossos corações para que a gente possa ouvir a palavra dEle. Feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por Tua proteção, obrigado pela saúde, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós exaltamos o Teu santo nome, pois reconhecemos que não há outro semelhante ao Senhor. Muitos até querem se passar por deuses, mas só o Senhor é Deus, como relatado na Tua palavra. Então, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por nos mostrar isso, nos fazer entender isso, para que possamos, através dos Teus ensinamentos, viver de fato tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós te pedimos que o Senhor quebre os nossos corações para que possam estar prontos para ouvir a Tua voz e que, ao escutar a Tua voz, possamos colocar em prática todos os Seus ensinamentos. Nós oramos, felizes estamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o que foi que eu acabei de fazer aqui? Você que é atencioso, você que prestou atenção, o que foi que eu acabei de fazer aqui? E aí você vai dizer, pastor, de besteira, você acabou foi de orar. E olha, eu vou te dizer, você acertou. Eu acabei de orar, é verdade. Parece algo muito bobo, né? Falar de oração, é tão comum, todo mundo sabe o que é que significa orar, mas é aí que está o problema. Muita gente não pratica e não faz uso dessa ferramenta tão maravilhosa e tão poderosa que Deus nos deu. Ou se faz o uso, não faz com a devida atenção que esse recurso merece. Afinal de contas, tem muitas pessoas que elas oram, é verdade, mas oram de qualquer forma, oram com sono, oram esmorecida, oram cabisbaixa, sofrida, oram por interesses pessoais, não sabem orar. Então repare, falar de oração é muito sério, quando a gente dá a devida atenção ao significado dessa prática tão importante na vida de qualquer pessoa. E quando eu coloco qualquer pessoa, é porque o mundo, mesmo que diga que não aceita Deus, que Deus não existe, ou que todas as religiões levam a Deus, todo mundo, ninguém escapa, tem sempre uma prática, um momento de oração. Você quer ver um exemplo disso? O pior, por mais que seja a pessoa que ela acredite que Deus não existe, ela precisa acreditar que Ele não existe. Então, a pessoa que não acredita que Deus exista, então passa por uma situação, uma dificuldade, um problema, muitas delas, naquele aperto vai dizer, meu Deus, me ajuda. Alguém que nunca teve contato religioso, com práticas religiosas, está na rua correndo, toma uma topada. Claro que muitos vão dar lá um palavrão terrível, outros vão dizer, ai meu Deus. Acontece uma coisa com um ente querido, a pessoa presencia aquilo, ela olha, ai meu Deus, o que foi isso? Diante de um assalto, está lá o criminoso com a arma, levanta a mão, ai meu Deus, não me mate. Isso é oração, está falando com Deus. O que eu quero apresentar para vocês nesse momento, através desse ensinamento bíblico, é a real necessidade de uma vida de oração. Não orar de qualquer forma, não fazer de qualquer forma para Deus, mas aprender o que Jesus e o que a palavra nos ensina a respeito dessa ferramenta tão maravilhosa. Se você se identificou com isso, com certeza fique até o final, porque eu não tenho dúvidas, Deus vai falar tremendamente ao seu coração como tem feito. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 18. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus ele vai contar uma história bastante interessante, uma parábola. Jesus ele começa e ele fala nessa história o seguinte, ele diz que em certa cidade, lá em Lucas no capítulo 18,
A Bíblia diz que Jesus começa a contar que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Olha que coisa interessante. Nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele continua a história, a parábola. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, olha aquela questão de não temer, de ser ateu, de não acreditar em religião ou coisa do tipo. O juiz iníquo diz o seguinte: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, olha que coisa, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, Jesus continuou a história. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha o que Jesus pergunta aos seus discípulos. Depois que ele conta essa parábola, ele então confronta os seus discípulos, perguntando: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Guarde isso. Continuará fazendo-os esperar? Pergunta o Senhor Jesus. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, disse Jesus. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Notem que Jesus está contando uma história, algumas versões trazem como título essa história a parábola do juiz iníquo, do juiz injusto. O que chama a atenção nessa história e o motivo que levou Jesus a contar essa história para apresentar a importância clara e real dessa ferramenta tão maravilhosa que temos e não fazemos bom uso dela, está justamente no primeiro versículo. Eu não li de propósito, para criar um certo dinamismo, mas olha o que diz o versículo 1 dessa parábola. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Notaram a importância dessa parábola? O motivo real que Jesus contou essa história foi para encorajar os seus discípulos para que eles continuassem na prática de oração quando? Dia e noite, o tempo todo. Não é nada de algo que você faça de uma forma cega, de uma forma fanática, o tempo todo andando, orando, não é isso. Mas desenvolver o hábito de uma vida de oração, não práticas esporádicas de oração, não orar por interesse, não orar quando a coisa aperta e corre para os braços de Deus e quando tudo está bem se esquece do Senhor, não é isso. Jesus está dizendo, a palavra de Deus diz que quando Jesus começou a contar essa história, ele queria mostrar aos seus discípulos que deviam orar sempre e mais, sem desanimar, para que a gente possa fazer bom uso dessa ferramenta que nós temos, que é a oração. A gente precisa entender que envolve uma prática, um hábito. Orar todo mundo ora, mas vida de oração é para poucos. Vida de oração é reconhecer que Deus responde às nossas orações através de um sim, através de um não, através de um espere. É entender que Ele é soberano e tem um poder para mudar toda a história com um pedido que se faça a Ele de oração, se assim Ele quiser, e a gente vai ver isso. É por isso que quando Jesus traz essa história, o intuito é o dever de orar sem esmorecer, sem desfalecer. E muitos têm perdido essa prática, muitos têm desanimado. E a gente precisa acordar para isso. Você precisa estar animado a estar levando uma vida de oração. Você tem que orar o tempo todo, não daquela forma desfalecida, mas como a Bíblia diz, orar com ânimo, sem desfalecer. E é interessante que quando Jesus ele termina essa história, ele está contando a história de um juiz iníquo, de uma mulher que vai fazer lá a súplica, uma viúva que vai fazer a súplica lá a esse juiz, e Jesus Cristo diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E outro segredo que a gente encontra aqui, aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, prática vida de oração. E mais, Jesus responde a pergunta que Ele faz, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. E aqui a gente começa a perceber que o tempo de Deus não é o nosso. Se Jesus Cristo disse que vai fazer justiça e depressa, é porque o tempo de Deus é perfeito, não é o nosso tempo. E aqui a gente vai começar a desconstruir algumas coisas
que a gente tem visto, que a gente tem escutado, pessoas usando o nome de Deus para distorcer o que diz as Escrituras. E eu não tenho dúvidas que você deve ter escutado alguém dizer o seguinte: eu fui na igreja e lá foi uma determinação danada, o pastor, o bispo, o apóstolo, a pastora, quem quer que seja, o líder espiritual estava lá orando e determinando para Deus. Eu determino. Isso aqui já tem que ser logo derrubado. Nós não temos o direito de determinar nada para Deus. Quando a gente entende o que significa a oração, como esse mecanismo, essa ferramenta de comunicação, ela é tão importante, a gente começa a perceber que não é segundo a nossa vontade, mas é segundo a vontade de Deus. Imagine se a gente colocasse Deus nas nossas mãos como um gênio da lâmpada. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu determino isso, aquilo, outro. Deus não está aí e nem aqui para fazer as nossas vontades. A Bíblia nos instrui e nos ensina que Deus fará toda a sua vontade. A gente precisa entender isso. Mas é porque algumas pessoas pegam alguns versículos isolados da palavra do Senhor e tentam confrontar a Deus. Por exemplo, o versículo que está lá em Lucas no capítulo, em Mateus no capítulo 7. Mateus 7, de 7 a 11. Tem uma passagem que é muito clássica, onde as pessoas elas se utilizam e se aproveitam de uma interpretação inconveniente para trazer para a sua conveniência. Está lá em Mateus no capítulo 7, de 7 a 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Não, Mateus 7, de 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Uma outra versão traz, pedi e dar-se-vos-á. E ele continua, Jesus Cristo dizendo, em Mateus 7, de 7 a 11. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aí Jesus continua. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, olha o que disse o Senhor, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aí pegam só esse contexto aqui, fora de um contexto maior das Escrituras, desse relacionamento com Deus, para dizer que não tudo que eu pedir Deus vai me dar, porque a Bíblia está dizendo, e está dizendo nesse contexto aqui, nesse texto, está dizendo: pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Então, pastor, agora confundiu. Mas você não pode ficar apenas, por isso que é importante conhecer as Escrituras. Quando eu falo as Escrituras, é porque a palavra de Deus, ela se resume em Gênesis e Apocalipse. Você não pode tirar parte da palavra de Deus para tentar interpretar algo. É verdade que está falando isso aqui. E outra, olha o que eu encontro também na palavra de Deus, e eu ia começar a ler, justamente em Tiago, capítulo 5, de 15 a 18. A Bíblia diz em Tiago 5, de 15 a 18, que a oração feita com fé, olha só, mais uma vez, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Diz mais a palavra do Senhor: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Pastor, agora eu não estou entendendo. O senhor disse que eu vou pedir e Deus vai dizer não? Vai dizer até espere? Os textos, o próprio Jesus Cristo disse que a gente pode pedir e nos será dado. Agora Tiago, irmão do Senhor, fala que a oração com fé será atendida. E Tiago ainda diz mais, viu? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente. Isso aqui não é oração esporádica, isso aqui é prática, é vida de oração. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Então Elias orou e Deus atendeu. Como é que agora o pastor está falando que não é bem assim, que a gente tem que ter todo um contexto? Repare que ao apresentar essa ferramenta de oração, esse mecanismo tão eficiente de comunicação entre o ser humano e o seu próprio Deus, repare que eu citei aqui Lucas, Jesus Cristo alertando os discípulos do dever de orar sem esmorecer. Notem que eu citei Mateus, capítulo 7. Notem que agora eu citei Tiago, mas eu não citei tudo que a Bíblia fala a respeito de oração.
Porque quando a gente chega em João, na primeira carta de João, a gente encontra a seguinte colocação. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha o que a gente encontra nas Escrituras. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual é essa confiança? Se pedirmos alguma coisa, agora aqui está o segredo. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, a Bíblia diz, Ele nos ouve. Notaram? Eu vou pedir a Deus. Eu posso pedir, Jesus Cristo ensina isso. Eu vou pedir, eu vou orar ao Senhor, vou ter uma prática de oração, vou viver uma vida de oração, tenho as minhas dificuldades, eu vou orar ao Senhor. Mas eu tenho que entender que quando eu for falar com Deus, eu posso pedir? Posso, mas eu tenho que pedir como? De acordo com a vontade dEle. E mesmo assim a Bíblia está nos dizendo o seguinte, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Repare que isso faz uma diferença tremenda quando a gente comunica com Deus. Isso é muito importante porque traz mudança no nosso relacionamento para com Deus. Tem pessoas que batem no peito e dizem, eu exijo a cura para o meu filho, eu exijo a cura para o meu marido, eu exijo que se abra uma porta de trabalho porque eu sou filho do rei e Deus vai dar, porque Ele disse na palavra dEle, e a gente pode determinar, não podemos determinar nada. Quem somos nós para determinar alguma coisa de Deus? Parece coisa de filme. O que é que o verme, que somos nós, vamos falar com a bota? Você já deve estar ciente aí desse easter egg. O que a gente precisa entender é que Deus está acima de tudo e de todos, de acordo com as Escrituras, não como uma falácia qualquer. Mas a Bíblia mostra que todos os propósitos de Deus serão cumpridos dentro da sua vontade. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Jó reconheceu isso. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. A Bíblia fala que Deus fará toda a vontade dEle. Imagine se eu vou peitar a Deus, exigir alguma coisa. Eu não tenho nada que exigir, eu posso pedir a Ele. E saber que pela palavra Ele me ouve. Mas eu preciso ter uma vida, uma prática de oração. Uma prática de intimidade com Deus. Porque através dessa prática que eu vou aprender e vou conhecer mais o meu Senhor através da palavra dEle. Eu vou entender quando Ele me negar um pedido, porque Deus vai negar e Ele pode negar, Ele tem o poder para fazer isso, e Ele faz se Ele quiser. Lembra quando o apóstolo Paulo estava com um espinho na carne, e a Bíblia fala que por 3 vezes ele orou ao Senhor, e Deus disse, a minha graça te basta. Isso significa, trocando em miúdos, que Deus disse não para o apóstolo Paulo, porque a graça dele é suficiente. Quantas vezes nós temos pedido coisas a Deus, e Deus tem dito não. E muitas vezes as pessoas param de seguir a Jesus, param de desenvolver um relacionamento profundo, porque simplesmente Deus disse não. Mas pare para pensar a quantidade de sim que Deus já disse para você. Você está ouvindo, você está assistindo, você está acompanhando. Isso é um sim de Deus. Sabe qual é o sim de Deus nesse caso? O fato de você ter acordado. Deus disse sim para você acordar, porque Deus poderia ter dito não, hoje você não vai acordar, e você sabe disso. A gente vai passar por muitas lutas, muitas perdas, pessoas que a gente vai orar por cura, por libertação, a gente vai orar para que Deus abra uma porta de trabalho, a gente vai orar por muitas coisas e Deus vai dizer não muitas vezes. Só que isso não vai mudar a bondade de Deus, não vai mudar o seu coração, não vai mudar a realidade da sua essência. Mas a pergunta é, isso vai mudar o seu comportamento? Vai mudar o seu relacionamento? Muitas pessoas cantam, se Deus fizer, Ele é Deus, se a porta se abrir, Ele é Deus, se não se abrir, Ele é Deus, se não fizer. Mas na prática, será que são muitos os que estão vivendo isso? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu aprendo mais e mais da grandeza dEle e da minha pequenez. Eu sou servo, eu sou criatura, você também. Será que Deus está aqui para satisfazer simples e unicamente a nossa vontade? Não. Ele vai cumprir todos os seus propósitos, os seus desígnios. Eu sei, você deve estar orando por aquela cura de um ente querido, um familiar. E talvez essa cura não chegue. Você está orando por libertação, você está orando por uma porta de trabalho.
e talvez ela não se abra. O que você vai fazer diante do não de Deus? Porque quando eu olho para um todo das Escrituras, até o não de Deus é bênção. Quando ele disse para o apóstolo Paulo que a graça dele bastava, ele estava dizendo, não, eu não vou tirar o espinho na carne, porque minha graça te basta. Deus estava dizendo, não. O apóstolo Paulo entendeu isso. Entendeu que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Tanto que a gente conhece aquele versículo clássico, um dos versículos clássicos que as pessoas falam muito, em Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Só que se esquecem de ler o 11 e o 12. Lembram muito do 13. O 11 e o 12, a palavra de Deus diz assim, em Filipenses, capítulo 4, ela diz assim, olha que, como isso é importante ser lembrado. Filipenses 4, o 11 e o 12. Na verdade, o 10. Vou ler do 10 porque ele tá armando aqui um contexto e está fazendo uma conclusão de uma carta escrita aos cristãos em Filipos. Paulo, o apóstolo, diz assim no versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, olha só, no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso, versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me, uma outra versão traz, a contentar-me a toda e qualquer circunstância, a estar contente em toda e qualquer circunstância. Aí ele diz no 12, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha o que este homem usado por Deus está declarando. Aí ele vem no versículo 13, que a gente conhece bastante. Tudo posso naquele que me fortalece. Notaram que o relacionamento íntimo com Deus, falar com Deus, não somente quando a gente precisa de alguma coisa, o ser humano é assim, é ingratidão, é interesseiro. Na situação aperta, a coisa está dura, oh meu Deus, me ajude, eu vou ler a Bíblia agora toda em um ano, eu vou frequentar a igreja mais, eu vou fazer uma ajuda para o necessitado, e tudo isso é barganhar com Deus. Deus não se comove com isso. Deus se alegra de um coração sincero e Ele conhece os nossos corações. Já experimentou buscar Deus sem interesse algum, apenas só para falar com Ele? Só para dizer o quanto Ele é bom? Só o fato de ter criado você? Só o fato de ter dado a você essa oportunidade? Eita, quando o pastor começa a falar dessa forma é porque já vai lá dizer de novo, se inscreva no canal. É sim, e você vai se acostumando com isso. Porque tem muita gente se achegando no canal e eu tenho que dar as boas-vindas às pessoas. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda no canal, se inscreve aqui, deixe o seu gostei e compartilhe. E a você que já está inscrito e tem acompanhado, eu peço a sua paciência e a sua oração para que a gente continue prosseguindo com muita alegria, que os dias não são maus, que os dias são maus, não tem sido fácil. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Então, entenda, pare um dia só para falar com Deus sem interesse pessoal, só para dizer, Senhor, obrigado. Como o Senhor é bom, obrigado, Senhor. Pare um dia só para agradecer. Não peça nada, apenas dedique um momento só para agradecer a Deus. Quando você começa a desenvolver esse hábito, Deus, através do Espírito Santo, vai te fazer lembrar que Ele sabe do que você precisa, antes mesmo que você abra a boca. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que você precisa. Desenvolva o hábito de falar com Deus. Quando Jesus falou para os discípulos, contando aquela parábola do juiz iníquo e daquela mulher viúva que importunava aquele juiz, e aquele juiz, pela importunação da mulher, atendeu a causa dela, e Jesus disse, o juiz iníquo não atendeu aquela mulher? Imagine o vosso Pai que estás nos céus, o que não fará por nós, e fará depressa. Mas Jesus Cristo disse, depois dessa história, a gente tem uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Orar sem desfalecer. Todas as circunstâncias, elas vão se mostrar desfavoráveis. Vão fazer de tudo para que você esmoreça, para que você desista de orar. Não desista em nome de Jesus. Mesmo com o não de Deus, se mantenha firme e alegre na oração. Porque Deus não está alheio a tudo que está acontecendo no mundo. Creia nisso. É palavra de Deus.
É a palavra de Deus que vai trazer a mudança que você tanto precisa. Então, que Deus continue te abençoando. O meu desejo é que você estabeleça um relacionamento sincero, puro e genuíno com Ele, através da oração, de uma vida de oração. Não de uma prática qualquer de oração, mas de uma vida de oração. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por você. Amém e amém.